Tinha passado cerca de 1 ano após o derramamento do Espírito Santo. Desde o dia de Pentecostes, a igreja cresceu para cerca de 10.000 pessoas. Havia milagres, havia sinais e maravilhas naquela comunidade. E como resultado de tantas pessoas renderem a sua vida a Jesus, é claro que começam a surgir os primeiros desafios logísticos. Quando a nossa carreira está num determinado nível, nós já sabemos quais são os problemas com que nós vamos ter que lidar. Mas quando nós passamos para um nível superior, aí começam a haver as dores de crescimento. Significa que vamos ter que organizar as coisas de outra maneira, significa que vamos ter que aprender novas ferramentas, significa que vamos ter que adquirir novas competências, procurar novos recursos. O mesmo acontece na educação dos nossos filhos. Por muito desafiante que seja, quando eles são pequeninos, quando eles chegam àquela idade da adolescência, aí é que a coisa começa a ser mais difícil. Crescimento implica dores de crescimento. E o mesmo se aplica à vida da igreja. Alcançar uma cidade com o Evangelho requer esforço da nossa parte. Discipular pessoas é mesmo um trabalho duro, difícil. Exige perseverança, exige persistência. E é uma das situações com que eles tiveram que lidar na igreja primitiva. O apoio a alguma das viúvas não estava a ser feito da melhor maneira. Estas viúvas faziam parte de uma minoria étnica que era, de alguma forma, desprezada na comunidade em Jerusalém e também na igreja. Nesta comunidade havia os hebreus e os helenistas, que eram judeus de origem grega. Então, apesar de serem todos judeus, eles vinham de histórias totalmente diferentes, de contextos e de tradições bem diferentes. Eles tinham maneiras de pensar bem diferentes. E por causa disso, estes hebreus de Jerusalém colocavam assim um bocadinho de lado os judeus nascidos no estrangeiro. E como havia muitos helenistas a renderem as suas vidas a Jesus Cristo e estavam a inundar a igreja com a sua presença, isto levantou muitos atritos, alguma tensão na igreja primitiva. Na igreja primitiva, nós também encontramos conflitos étnicos. Muitas vezes esquecemos dos desafios que aquelas pessoas tiveram que enfrentar. E na igreja primitiva também encontramos alguma tensão, orgulho, preconceito, e esta passagem é um bom exemplo disso. Na igreja primitiva havia a necessidade de liderança. Eles ainda não tinham tido tempo para os líderes desenvolverem a maturidade espiritual. É preciso tempo, não é? Para vermos desenvolver e crescer boas qualidades de liderança em qualquer movimento de Deus. A igreja primitiva não era perfeita. Encontramos alguns atritos, alguma confusão. E isto acontecia porque a salvação não muda instantaneamente a nossa maneira de pensar. A salvação muda a nossa eternidade, muda a nossa identidade, mas coloca em nós o dom da vida eterna, mas não muda instantaneamente a nossa maneira de viver. Dá muito trabalho fazer com que esta vida eterna que está no nosso espírito flua até à nossa mente e muda a nossa maneira de pensar. Renovar a nossa mente para uma nova forma de pensar que está assente na palavra de Deus. Eles sabiam qual era a sua chamada. Implicava trazerem crescimento à igreja através da oração e através da pregação da palavra. Então houve necessidade de levantar mais líderes de forma a cuidar da igreja de uma forma mais eficiente. Quando nós falamos de servir, nós nunca paramos de o fazer. O serviço é para a vida inteira. Servir não é um estágio para nos levar para outro patamar. Fazer parte da missão de Deus, fazer parte do mover de Deus, implica descobrir qual é a área que se identifica melhor com a nossa chamada, com os nossos dons, com as nossas capacidades. E quando nós descobrimos essa área e quando nós nos envolvemos nesse serviço, a igreja avança de uma forma mais eficaz. Estevão pertencia ao grupo dos helenistas. Nasceu no estrangeiro, era influenciado pela cultura, pela língua grega, e o seu trabalho aqui com os hebreus é também uma imagem da reconciliação que nós encontramos em Cristo. Estevão não era apenas um servo, mas ele era um bom servo. Ele não apenas age em compaixão no cuidado com as viúvas, mas ele também não tinha medo de enfrentar os perseguidores de Cristo, do Evangelho.
E então ele foi apresentado perante um concílio. Era, por um lado, político e, por outro lado, também religioso. Político, porque era formado por helenistas não cristãos, que estavam dispostos a mostrar a sua lealdade para com o sistema que governava ali o status quo, nem que isso implicasse sacrificar a vida de um deles. E era também religioso, porque eles precisavam usar a fé de Estevão como desculpa, como bode expiatório para o acusarem. A perseguição é sempre em parte política e também em parte religiosa e também em parte espiritual. Eles usaram o sistema político e religioso para perseguirem a igreja. Servir muitas vezes implica sacrifício. Servir implica mudança de mentalidade. Servir implica colocar de lado os nossos confortos, colocar de lado muitas vezes a nossa opinião. Significa colocar o outro em primeiro lugar. Deus opera sempre através de pessoas simples. Não foram os apóstolos que espalharam o evangelho por todo o mundo. A perseguição fez os cristãos fugirem para os países vizinhos. Fez com que eles levassem o evangelho por toda aquela região, enquanto os apóstolos permaneceram em Jerusalém. O evangelho não estava a ser transmitido pelo clero, pela hierarquia religiosa, pelo pastor da igreja. Cada crente, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, decidem levar o evangelho a todo o mundo. O evangelho move-se todos os dias nos ombros e nas costas de pessoas simples, pessoas normais como tu e como eu. Pessoas como Estevão. O que é que ele fazia? Ele distribuía comida. Trabalhava na área social. Ajudava os necessitados. Pessoas como Tabita, a designer de moda. Ela fazia moda, mas no seu trabalho ela anunciava o evangelho de Jesus. Estas pessoas simples, estas pessoas cheias de fé, estas pessoas cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo, que estavam disponíveis para fazer a obra do reino de Deus. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito. A tua vocação torna-se num palco onde pode ser anunciada a mensagem de que Jesus vive, a mensagem de que Jesus salva e onde é demonstrado a graça e a misericórdia e a bondade de Deus. Cada um de nós tem uma esfera de influência que apenas nós podemos mudar. E Deus opera grandes coisas através de pessoas simples como tu e como eu. Também vemos que o mundo é transformado através de pessoas que servem. Servir foi a cura para o problema que estava a acontecer lá em Atos. Serviço é a cura para a maior parte dos nossos problemas. Quão diferente seria o mundo se decidíssemos todos os dias encontrar formas de nos servirmos uns aos outros? Quando estamos a educar os nossos filhos, estamos a servir os nossos filhos. Nós podemos exercer autoridade como pais e ainda assim continuar a servir os nossos filhos. São duas maneiras bem diferentes de operar que têm resultados bem diferentes. Um tipo de disciplina vem porque estamos irados. Um outro tipo de disciplina vem porque nós temos o desejo de os ajudar para que eles se possam tornar homens e mulheres melhores. Porque é algo para o seu próprio bem. E cabe a cada um de nós escolher o melhor caminho e mudar o nosso mundo através do serviço. Neste reino que Jesus implantou nos nossos corações, as coisas são feitas de uma forma diferente. Servir é a forma como nós governamos. Servir é a forma como nós nos impomos. Nós não mudamos nada através da força. Nós não mudamos nada através da guerra. Nós não mudamos nada através da imposição de regras, de domínio, de controle. Nós mudamos o mundo através da fé, da esperança, do amor e do serviço. Precisamos caminhar uns com os outros, servirmos uns aos outros. E ao agirmos assim, iremos construir o tipo de igreja que se levanta com uma missão para o mundo que está à nossa volta. O reino de Deus avança quando o povo tem aquela mentalidade de farei o que for preciso. Sempre que o nosso bem-estar se torna mais importante que a nossa missão,
Meus irmãos, nós precisamos parar, olhar para o nosso coração, voltar para o básico, voltar para os rudimentos, para aquilo que é essencial. É tão fácil nós contentarmos com o pouco, com o suficiente. É tão fácil nós passarmos pela vida e apenas cumprirmos o nosso dever religioso. É tão fácil deixar para os outros o trabalho que devíamos ser nós a fazer. Meus irmãos, não nos contentemos com o suficiente. Nós estamos perante um mundo que está perdido sem Jesus. E eles necessitam desesperadamente daquilo que nós temos. Cristo em nós, a esperança da glória. A missão de Deus na tua vida, o mover de Deus na tua vida é digna do nosso melhor, é digna das nossas vidas, é digna do teu coração, é digna da tua alma. Há aqui um grande paradoxo entre a graça e verdade. Este paradoxo da nossa fé em que nós abraçamos a graça, mas também abraçamos a verdade. Estevão, ele levantou-se perante o concílio e ele prega a verdade. Ele prega sobre o plano de Deus para a humanidade. Quando aquelas pessoas começaram a pegar em pedras para o apedrejar, Estevão, ele expressa graça, ele expressa bondade e ele expressa compaixão. Tal como Jesus, Estevão não orou por libertação. Tal como Jesus, Estevão ora, Senhor, não lhes imputes este pecado. Por um lado declaramos a verdade. E a verdade é algo intocável. A verdade não é negociável. Mas ao mesmo tempo nós somos bondosos, amorosos, graciosos para com aqueles que se opõem à verdade. E cada um de nós precisa aprender a lidar com este paradoxo. Jesus, ele era graça e é verdade. E nós somos chamados a abraçar a graça e a verdade. E no final da sua vida, apedrejado até à morte, a vida de Estevão torna-se uma semente para algo mais poderoso, para elevar a igreja para um nível superior. E há um jovem que está lá presente nesta ocasião, que estava a ver tudo aquilo que estava a acontecer. Este homem chamava-se Saulo de Tarso. Este homem inicia uma perseguição terrível contra a igreja. Algum tempo mais tarde nós vemos o próprio Saulo converte-se ao Evangelho. O grande apóstolo Paulo. Paulo que mudou o mundo. Serviço e sacrifício, meus irmãos, sempre fazem a missão avançar. Então, meus irmãos, vamos servir, vamos nos colocar disponíveis nas mãos de Deus. Precisas ter um coração simples, receptivo, disponível para Deus usar. Porque Deus te opera e transforma através de pessoas que servem.